Direto da redação Jovem Pan, Pan News. E agora eu vou dar boa noite pro ouvinte Jovem Pan e dizer que nós vamos de informação no Pan News dentro do Jurassic Pan. Essa edição de sexta-feira, fechando a semana, dia 27 de abril de 2018. E eu começo com a história de um grave acidente hoje, que tirou a vida de um caminhoneiro, Agnaldo Vieira. Coisa triste, hein? Além desse, você tem outros destaques? Boa noite. Muito boa noite, Paulo Caetano, Carioca e queridos amigos da PAN. Começamos com uma notícia triste. Um caminhoneiro perdeu a vida na manhã de hoje entre os municípios de Iguaraçu e Maringá, na PR-317. A carreta com placa de Embu das Artes, São Paulo, transportava calcário. Segundo informações, o condutor estava atrás de um outro caminhão que teria freado bruscamente. Para não bater na traseira do veículo, o motorista jogou a carreta contra um barranco às margens da rodovia. Com o impacto, o veículo tombou. A cabine ficou destruída e o motorista José Antônio teve diversas fraturas e infelizmente não resistiu aos ferimentos. Boa parte da carga ficou esparramada no asfalto. O motorista José Antônio era casado, conhecido pelo apelido de José Pereba, tinha 4 filhos e morava na fazenda Santa Ana, na cidade de Mandaguaçu. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal aqui de Maringá. Muito bem, Paulo, e dando um giro pelas informações dessa sexta-feira, também na parte da manhã, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, cumpriu mandados de prisão e busca na Prefeitura de Guaraci, cerca de 72 quilômetros aqui de Maringá. Os agentes apreenderam documentos e computadores após investigação de denúncia de superfaturamento em licitações na administração municipal. Também houve a detenção de 2 funcionários que não tiveram seus nomes divulgados. As investigações estão sendo conduzidas pelo GAECO de Londrina. Essas informações de momento, Paulo, a gente volta na segunda-feira, bem de manhãzinha, às 9 horas, trazendo todas as informações, fazendo um giro pelos acontecimentos do fim de semana aqui em Maringá e da região. A todos um excelente fim de semana e até lá. Jovem Pan. O meu pai sempre dizia que é muito feio, depois que a onça morreu, escorar e tirar retrato. Eu contei essa história para chamar Ângelo Rigon. Ângelo, boa noite. Tem fake news rolando em Maringá e dando crédito de ação de um político para outro? E veículos importantes, hein, dando esse tipo de coisa? Boa noite, Paulo Caetano, boa noite, Carioca, boa noite, amigo ouvinte da Rádio Jovem Pan. Em tempos de campanha ou de pré-campanha eleitoral, em tempo de fake news, um assunto do momento que a gente volta e meia está discutindo aqui, eu recomendo ao ouvinte, ao maringaense de uma forma geral, que fique atento a todas as informações que recebe, também quando se fala em coisa político-administrativa. Nessa época de pré-campanha, tem pré-candidato que não está nem aí com a verdade. Às vezes espalhar mentiras é mais confortável do que ter que explicar a verdade, porque, como se sabe, ela também é dolorida. Algumas verdades são doloridas. E falo sobre isso diante de um evento ocorrido ontem em Sarandi, por sinal o segundo evento relacionado ao assunto, que é a ampliação do sistema de esgoto sanitário. Como é que alguém pode utilizar uma coisa tão séria que é o saneamento básico para eventualmente esparramar, espalhar notícias mentirosas, espalhar fake news? Pois é isso que está acontecendo, que aconteceu de ontem para cá, em virtude desse evento lá em Sarandi. Acontece que os 25 milhões que vieram do Ministério das Cidades, via Caixa Econômica, para poder ampliar em até 24, 25 mil domicílios a rede, que todos nós sabemos que a rede de saneamento básico em Sarandi é muito deficiente, a cidade tem altas carências de infraestrutura, mas é o pouquinho que puderam arranjar, foi isso, 25 milhões para expandir um pouco a rede de saneamento. E isso, ela começou a ser feita na época do deputado federal Odílio Balbinotti. Pois não é que tem gente querendo pegar carona, querendo ser pai, ou eventualmente mãe desse tipo de evento, de recursos destinados a Sarandi? Então, só para refrescar a memória do ouvinte, em outubro de 2013, numa entrevista coletiva chamada pelo então prefeito Carlos Alberto de Paula Júnior, o deputado federal Edmar Arruda, junto com o deputado estadual Enio Verri, apresentaram que conseguiram emplacar no Ministério das Cidades, na Caixa Econômica, dinheiro para ampliação da rede de esgoto em Sarandi.
eram na época 27 milhões de reais. Quem conhece a demora, a burocracia da máquina pública, sabe que infelizmente é assim. Um ano depois, o então prefeito De Paula teve que entrar na justiça porque o dinheiro não saía. Aí levou mais um ano para poder a verba finalmente ser liberada. E isso com a participação não só da ação na justiça, mas de alguns políticos, principalmente os representantes de Sarandi, na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Até o ministro das cidades, o Gilberto Kassab, esteve em Sarandi para assinar, mas a burocracia sabe como é que funciona. Quase um ano depois é que, com o processo de licitação, começou a coisa virar realidade. E sobrou para o Walter Volpato, atual prefeito, dar a ordem de serviço. E ontem foi assinada a ordem de serviço pela segunda vez, que na verdade ela foi liberada no início do mês, mas para fazer política vale tudo. E ontem tinha gente garganteando, querendo ser o pai ou a mãe da criança. Que fique claro, para efeito de justiça, quem foi atrás dessa verba chama-se Edmar Arruda, que é deputado federal. Outras pessoas acabaram ajudando a desenrolar a verba que estava parada. Mas quem foi atrás, quem levantou, se preocupou em fazer todo o processo, chama-se Edmar Arruda. Só. Não houve emenda ao orçamento, é dinheiro do PAC, não tem nada a ver com emenda de parlamentar, tem a ver com trabalho. E nesse caso, quem fez foi o parlamentar do PR. Por enquanto é só, voltamos na segunda-feira no Pan News. Ângelo Rigon para a Jovem Pan. Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. E agora, fechando a semana, Orlando Gonzalez traz as últimas do esporte. O destaque inicial é o Maringá Futebol Clube. Boa noite, Orlando. Boa noite, Paulo Caetano, Carioca, amigos da Jovem Pan. O técnico Fernando Marchiori já tem o Maringá Futebol Clube definido para a segunda apresentação no Campeonato Brasileiro da Série D, neste sábado, às 19 horas, contra a Linense, no estádio Gilberto Lopes, em Lins. O anúncio do time efetivo, porém, só acontece momentos antes da partida. Na manhã desta sexta-feira, o Maringá realizou a última atividade antes do jogo no Centro de Treinamento Tricolor e na sexta-feira, todo mundo já sabe, a atividade ocorreu no período da tarde no estádio Willie Davis. O Maringá estreou na competição no domingo passado e empatou de 1-1 com o Caldense no estádio Willie Davis. E o time realizou um bom primeiro tempo, mas caiu de produção na etapa complementar. E a tendência é de que o técnico Marchiori mantenha a formação que começou o jogo. E a comissão técnica, Paulo Caetano, também ganha 3 reforços para o compromisso no interior paulista. O lateral esquerdo Luan, recuperado de lesão, o meio-campista Giba e o atacante Aleph Manga, que estão regularizados na Confederação Brasileira de Futebol. O Maringá provável para enfrentar o Lins neste sábado, a Linense neste sábado, Matheus, Lito, Robinho, Alex Fraga e Denis Neves, Ícaro, Carlão, Lucão e Paulinho, Careca e Juba. E o jogo vai ter a arbitragem do sul-mato-grossense, o Renan Novaes e Saubre. Time de natação da PAN Maringá participa do Campeonato Sul Brasileiro de Natação na capital do estado. A competição termina neste domingo. Ontem a PAN Maringá conquistou 3 medalhas, né? No Clube Curitibano acontece a competição que reúne 460 nadadores de 29 equipes do sul do Brasil. Uma medalha de prata foi conquistada na prova dos 100 metros costas na categoria infantil com o atleta o Miguel, e também o Miguel acabou conquistando a medalha de bronze na prova dos 50 metros livre. E o vencedor foi o Daniel Luciani de Blumenau na prova dos 50 metros livre, e o segundo colocado o Gabriel Benedetti Pereira de Criciúma. O Miguel, atleta da cidade de Canção, cumprindo boa participação. Miguel Luiz dos Santos cumprindo boa participação, defendendo a natação de Maringá. E o Juliano Ito, na categoria juvenil 1, garantiu medalha de bronze nos 100 metros costas. Vinícius Arnes, do Indaial, e David Heberle, do Grêmio Náutico União, ocuparam as 2 primeiras posições. A competição prossegue. Hoje a PAN Maringá brigando por mais medalhas, tem 8 atletas na etapa decisiva. Neste sábado, mais provas pelo Campeonato Sul-Americano de Natação que acontece no Clube Curitibano em Curitiba. É isso, Orlando Gonzalez para a Jovem Pan. A edição do Pan News, edição Jurassic Pan, fica por aqui. Eu quero convidar você para participar.
jornalismo@jovempan.net. Esse é o e-mail. 21010001, o telefone da redação, e 99909-1013 é o WhatsApp da Jovem Pan. Notícia com credibilidade aqui na Rádio do Brasil. Hashtag partiu pra cima. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.